Já estou crucificado com Cristo, e não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Gálatas 2:20. Nosso texto, de forma muito clara, nos ensina o entrelaçamento de nossa própria personalidade com a de Jesus Cristo. Leia o texto de novo. Estou crucificado com Cristo, e já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Aí está o homem, mas aí está o Filho de Deus de maneira conspícua, e as duas personalidades estão singularmente entrelaçadas. Parece que vejo duas árvores à minha frente. São plantas individuais que crescem uma junto à outra, mas ao analisar sua parte inferior, observo que as raízes estão tão entrelaçadas e entrecruzadas que ninguém pode separar as árvores individualmente e atribuir os membros de cada uma à sua própria unidade. Assim são Cristo e o crente. Parece que vejo diante de mim uma videira. Para lá está um ramo único e perfeito, como um galho. Não há de ser confundido com nenhum outro. É um galho inteiro e perfeito. E sem dúvida, quão perfeitamente unido está o tronco, e quão completamente fundida a videira da qual é um membro. Agora notem, o mesmo sucede ao crente em Cristo. Houve um progenitor que lançou sua sombra através da nossa senda, e de cuja influência não podemos escapar nunca. De todos os demais homens poderíamos escapar e declarar estarmos separados, mas este homem em particular era parte de nós mesmos e nós parte dele. Se trata do primeiro Adão em seu estado caído. Estamos caídos nele e estamos desfeitos em sua ruína. E agora, glória seja dada a Deus, como a sombra do primeiro homem tem sido suprimida em nós, aparece um segundo homem, o Senhor do céu, e através da nossa senda se derrama a luz da sua glória e da sua excelência, da qual também, bendito seja Deus, nós, os que cremos nele, não podemos escapar na luz deste homem. O segundo Adão, a cabeça federal celestial de todo o seu povo. Em sua luz nos regozijamos. Entrelaçadas em nossa história e personalidade estão a história e a personalidade do homem Jesus Cristo, e nós somos um com ele para sempre. Observem os pontos de contato. Primeiro Paulo diz: estou crucificado com Cristo. O que pretende dizer? Pretende dizer muitíssimas coisas mais do que poderia mencionar esta manhã, mas brevemente pretendo dizer isto: que ele acreditava na representação de Cristo na cruz, mantinha que, quando Jesus foi cravado na cruz, não pendeu de lá como uma pessoa privada, mas como representante do seu povo escolhido. Assim como o representante de um distrito na Câmara dos Comuns não vota só por si mesmo, mas em nome do distrito que o enviou ao parlamento, assim o Senhor Jesus Cristo, no que fez, atuou como grande representante público, e a morte de Jesus Cristo na cruz foi a morte virtual de todo o seu povo. Então, todos os seus santos restituíram à justiça o que era devido e fizeram uma expiação por todos os seus pecados ante a vingança divina. Com Cristo estou juntamente crucificado. O apóstolo dos gentios se deleitava pensando que, como membro do povo escolhido de Cristo, ele morreu na cruz em Cristo. Fez algo mais que crer nisso doutrinalmente, pois o aceitou confiadamente, depositando sua esperança nisso. Acreditava que, em virtude da morte em Cristo, ele mesmo havia pago a lei o que devia, que havia satisfeito a justiça divina e que havia encontrado a reconciliação com Deus. Amados, quão bendito é quando uma alma pode, por assim dizer, estender-se sobre a cruz de Cristo e sentir: estou morto, a lei me matou, me amaldiçoou, me imolou e, portanto, sou livre do seu poder, porque em minha fiança levei a maldição, e na pessoa do seu substituto foi executado contra mim tudo o que a lei podia fazer como condenação, pois estou crucificado com Cristo. Ó, quão bendito é quando a cruz de Cristo é posta sobre nós, como nos ressuscita. Assim como o ancião, o profeta Eliseu, subiu e se estendeu sobre o menino morto, pondo sua boca sobre a boca dele, e suas mãos sobre suas mãos, e seus pés sobre os seus pés, e logo o menino ressuscitou. Do mesmo modo, quando a cruz é posta sobre minha alma, infunde-me vida, poder, calor e consolo.
A união com o Salvador sangrento e sofredor e a fé no mérito do Redentor são coisas que reanimam a alma, a fazem viver de novo. Ó, que tivéssemos mais gozo dessas coisas. Mas Paulo quis dizer ainda algo mais que isso. Não somente acreditava na morte de Cristo e confiava nela, mas que efetivamente sentia em sua pessoa o seu poder, o qual gerava a crucificação da sua velha natureza corrupta. Se você se concebe como um homem executado, de imediato percebe que, sendo executado pela lei, a lei não tem nenhuma reclamação adicional sobre você. Você resolve demais que, tendo provado uma vez a maldição do pecado pela sentença ditada sobre você, não cairá novamente nessa mesma ofensa. Mas a partir de agora, sendo libertado e liberado milagrosamente da morte a que a lei lhe levou, viverá uma vida nova. Deve sentir isso, se sente devidamente. Assim, Paulo se via como um criminoso sobre o qual a sentença da lei já havia sido cumprida. Quando viu os prazeres do pecado, dizia: não posso desfrutá-los, estou morto para eles. Uma vez tive uma vida na qual os pecados eram doces para mim, mas essa vida foi crucificada com Cristo. Por conseguinte, como o morto não pode ter nenhum deleite nos gozos que uma vez foram deleites para ele, tampouco posso ter eu. Quando Paulo olhava as coisas carnais do mundo, dizia: antes eu permitia que essas coisas reinassem sobre mim. Que comerei, que beberei, e como me vestirei? Essas coisas constituíam uma trindade de perguntas de suprema importância. Agora não tem nenhuma importância, porque estou morto para essas coisas. Eu deixo para Deus as preocupações com respeito a elas. Não são minha vida, estou crucificado para elas. Seja qual for a paixão, o motivo, o desígnio que possa vir à nossa mente, que não seja a cruz de Cristo, deveríamos exclamar: longe está de mim gloriar-me em alguma dessas coisas, eu sou um homem morto. Vamos, mundo, com toda a sua bruxaria, vamos, prazer, com todos os seus encantos, vamos, riqueza, com todas as suas tentações, vamos, todos vocês, tentadores que têm seduzido a tantos, que podem fazer com o homem crucificado? Como podem tentar a um que está morto para vocês? Agora, é um bendito estado mental quando um homem pode sentir que, por haver recebido a Cristo, ele é como alguém que está completamente morto para este mundo. Nem entrega a sua fortaleza aos seus propósitos, nem sua alma aos seus costumes, nem seu juízo às suas máximas, nem seu coração a seus afetos, pois é um homem crucificado através de Jesus Cristo. O mundo foi crucificado para ele e ele para o mundo. Isso foi o que quis dizer o apóstolo Paulo. Notem, em continuação, outro ponto de contato. Paulo disse: contudo vivo, mas logo corrige a si mesmo, e já não vivo eu, mas Cristo que vive em mim. Vejam vocês o estado morto de um crente. Está surdo, mudo, cego e sem sentimento quanto ao mundo pecador. E não obstante, acrescenta: contudo vivo. Explica qual é a sua vida. Sua vida é produzida nele, em virtude de que Cristo está nele e ele está em Cristo. Jesus é a fonte da vida do cristão. A alma da videira vive inclusive nos minúsculos raminhos. Não importa quão diminuto possa ser o nervo. O especialista na anatomia dirá que a vida cerebral palpita nas extremidades mais distantes. O mesmo acontece em cada cristão, se é verdadeiro. Ainda que o cristão possa ser insignificante e possua pouca graça, contudo, se é verdadeiramente um crente, Jesus vive nele. A vida que mantém em existência sua fé, sua esperança e seu amor provém de Jesus Cristo e unicamente dele. Nós cessaríamos de ser santos viventes se não recebêssemos diariamente uma graça proveniente do nosso cabeça da aliança. Como a força da nossa vida vem do Filho de Deus, então ele é o governador e o poder motriz em nosso interior. Como pode ser cristão alguém que é governado por qualquer coisa que não seja Cristo? Se chama Cristo Mestre e Senhor, você tem que ser seu servo. Tampouco podes render obediência a nenhum poder rival, pois ninguém pode servir a dois senhores. Tem que haver um espírito orientador no coração, e a menos que Jesus Cristo seja para nós esse espírito que orienta, não somos salvos de verdade. A vida do cristão é uma vida que brota de Cristo e é controlada pela vontade de Cristo. Amados, vocês sabem algo a respeito disso? Temo que é uma conversa insossa para vocês, a menos que a sintam. Tem sido sua vida assim durante a semana passada?
Tem sido a vida que vocês viveram de Cristo vivendo em vocês? Tem sido essa vida como um livro impresso com letras claras, no qual os homens poderiam ler uma nova edição da vida de Cristo? Um cristão deveria ser uma fotografia vivente do Senhor Jesus Cristo, ser uma impactante semelhança do seu Senhor. Quando os homens o olham, deveriam ver não só o que é o cristão, mas o que é o Senhor do cristão, pois deveria ser como seu Senhor. Você tem visto alguma vez ou tem sabido que no interior da sua alma Cristo olha por seus olhos para os pobres pecadores e considera como poderia ajudá-los? Que Cristo palpita em seu coração, sentindo pelos que perecem, tremendo por aqueles que não querem temer e tremer por eles mesmos? Vocês sentem alguma vez que Cristo abre as suas mãos em generosa caridade para ajudar os que não podem ajudar a si mesmos? Sentir alguma vez que algo diferente de você mesmo estava em você, um espírito que algumas vezes luta consigo mesmo e o agarra pela garganta e ameaça destruir seu egoísmo pecaminoso, um espírito nobre que põe seu pé sobre o peito da ganância, um espírito valente que leva ao solo o seu orgulho, um espírito ativo e fervente que queima a sua ociosidade? Você nunca sentiu isso? Certamente nós que vivemos para Deus sentimos a vida de Deus em nosso interior e desejamos ser submetidos cada vez mais ao Espírito dominante de Cristo, para que nossa humanidade possa ser um palácio para o bem-amado. Isso é outro ponto de contato. Prosseguindo, o apóstolo Paulo diz: e eu espero que mantenham abertas suas Bíblias para ler o texto. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus. A vida do cristão deve ser em cada momento uma vida de fé. Cometemos um erro quando procuramos caminhar guiados pelo sentimento ou pela vista. Sonhei outra noite, enquanto meditava na vida do crente, que ia percorrendo um caminho que um chamado divino me havia indicado. A trilha estabelecida que eu estava sendo chamado a percorrer se estendia em meio a uma densa escuridão e estava desprovida por completo de algum raio de luz. Quando me encontrava submerso na espantosa escuridão, incapaz de perceber nem uma só polegada diante de mim, ouvi uma voz que me dizia: segue caminhando, não temas, antes avance no nome de Deus. Assim, prossegui meu caminho, apoiando temerosamente primeiro um pé e logo o outro. Depois de um breve lapso, a trilha perdida na escuridão tornou-se fácil e clara. Pelo uso e experiência, foi então que percebi que a trilha se retorcia. Não tinha escolha, e me esforçava para proceder como havia feito antes. O caminho era agora tortuoso e a senda áspera e pedregosa. Mas eu lembrei o que havia sido dito a mim, que precisava avançar como pudesse. Assim, segui adiante. Então veio outro desvio, e logo outro, e outro, e outro. E eu me perguntava por quê, até que entendi que se a trama do caminho continuasse sendo a mesma constantemente, eu iria me acostumar a ela, e então caminharia guiado pelo sentimento. E aprendi que a totalidade do caminho seria sempre de tal maneira como para forçar-me a depender da voz condutora e a exercer a fé no invisível que me havia chamado. Logo me pareceu como se não houvesse nada debaixo do meu pé quando firmei. Contudo, adiantei-o na escuridão em um confiante atrevimento e aqui consegui dar um passo firme, e outro, enquanto descia por uma escada que baixava cada vez mais verticalmente. Prossegui sem poder ver nem uma polegada diante de mim, mas crendo que tudo estava bem, ainda que eu pudesse ouvir ao meu redor a estrepitosa queda de homens e mulheres que andavam guiados pela luz das suas próprias lanternas e que haviam perdido o pé. Ouvi os gritos e os alaridos de homens no momento de cair dessa horrenda escada. Mas eu tinha ordens de seguir adiante e segui diretamente até adiante, resoluto a ser obediente, ainda se o caminho descesse até o mais profundo inferno. Logo, a horrenda escada chegou ao fim e encontrei uma sólida rocha debaixo de meus pés e caminhei de frente sobre uma calçada elevada com uma balaustrada em ambos os lados. Entendi que isso era a experiência que havia acumulado, que agora podia me guiar e me ajudar. E eu apoiei-me sobre essa balaustrada e segui caminho, confiantemente, até que em um instante minha calçada elevada acabou e meus pés se afundaram na lama. E quanto aos meus outros consolos, buscava-os tateando, mas haviam desaparecido, pois ainda devia saber que tinha que seguir dependendo do meu invisível amigo. E o caminho seria sempre de tal maneira que nenhuma experiência
poderia substituir minha dependência de Deus. Seguindo adiante, sumi no lodo em uma imundície como um humo sufocante e um odor como de umidade de morte, pois era o caminho, e se me havia ordenado que o percorresse. Novamente a senda mudou, ainda que à meia-noite a senda subia, e seguia subindo e subindo e subindo, sem nada nela onde pudesse me apoiar. Subi desfalecente inumeráveis escadas, nenhuma das quais era visível, ainda que o simples pensamento da sua altura pudesse fazer com que o cérebro vacilasse. Imediatamente rompeu a luz quando despertei do meu sonho. E vendo desde o alto, vi que tudo era seguro, mas que era um caminho tal que, se eu tivesse visto, não teria podido percorrê-lo jamais. Só na escuridão eu teria podido realizar minha misteriosa travessia, só com uma confiança infantil no Senhor. O Senhor nos guia se estamos dispostos a fazer simplesmente o que Ele nos ordena. Apoiem-se nele, então. Pintei um pobre quadro, mas ainda assim é um que, se vocês se derem conta, é grandioso para ser contemplado. Caminhar em frente, crendo em Cristo a cada instante, crendo que os pecados de vocês são totalmente perdoados, crendo que estão seguros, mesmo quando parecer que estão no maior perigo, crendo que estão glorificados com Cristo, quando sentem como se fossem encontrados fora da presença de Deus. Esta é a vida da fé. Ademais, Paulo nota outro ponto de unidade, o qual me amou. Bendito seja Deus, porque antes que os montes alcançassem seus picos coroados de neve até as nuvens, Cristo havia posto seu coração em nós. Como está escrito, suas delícias eram como os filhos dos homens. Em seu livro estavam escritas todas as coisas que foram formadas, sem faltar uma delas. Crente, sujeite-se à preciosa verdade que Cristo o amou eternamente. O todo glorioso Filho de Deus o escolheu na eternidade e o desposou no tempo para que pudesse ser sua esposa por toda a eternidade. Temos aqui uma bendita união em verdade. Observem o que segue. E entregou a si mesmo por mim. Não só deu tudo o que tinha, mas entregou a si mesmo. Não deixou simplesmente de lado sua glória, seu esplendor e sua vida, mas entregou sua própria pessoa. Ó herdeiro do céu, Jesus é seu neste momento. Havendo se entregado uma vez por você sobre o madeiro para quitar seu pecado, entrega-se a você neste momento para ser sua vida, sua coroa, seu gozo, sua porção, seu tudo em tudo. Você descobriu que é uma personalidade única e uma individualidade, mas essa personalidade está ligada com a pessoa de Cristo Jesus, de maneira que você está em Cristo e Cristo está em você. Por uma bendita união indissolúvel, vocês estão entrelaçados pelos séculos dos séculos. Irmãos, quando o homem descobre e se reconhece ligado a Cristo, sua vida é completamente uma nova vida. Eu deduzo isso da expressão, com Cristo estou juntamente crucificado e já não vivo eu, é Cristo que vive em mim. Crucificado, então morto. Crucificado, então a velha vida é eliminada. Qualquer vida que um crucificado tem deve ser uma nova vida. O mesmo acontece com você. Crente, sobre sua velha natureza, sua velha vida, foi pronunciada a sentença de morte. A mente carnal, que é inimizade contra Deus, está condenada à morte. Você pode dizer, morro diariamente. Oxalá que a velha natureza estivesse completamente morta, mas a vida que você tem não lhe foi dada senão até que entrasse em união com Cristo. É algo novo, tão novo como se houvesse morto realmente e houvesse apodrecido na tumba e logo tivesse levantado ao soar da trombeta para viver de novo. Você recebeu uma vida do alto, uma vida que o Espírito Santo operou em você na regeneração. O que é nascido da carne é carne, e a sua vida de graça não provém de você mesmo. Você nasceu de novo do alto. Sua vida é extremamente estranha. Fui crucificado, no entanto vivo. Que contradição! A vida do cristão é um enigma sem par. Nenhum mundano pode compreendê-la, inclusive o próprio crente não pode compreendê-la. Ele a conhece, mas sente que resolver todos os seus enigmas é uma tarefa impossível. Morto, mas vivo. Crucificado com Cristo e, não obstante, ao mesmo tempo ressuscitado com Cristo em uma vida nova. Não espere que o mundo entenda, cristão, pois não entendeu o seu Senhor.
Quando suas ações não forem entendidas e seus motivos ridicularizados, não se surpreenda. Se fosses deste mundo, o mundo amaria o que é seu. Mas porque não são deste mundo, antes eu os escolhi do mundo, por isso o mundo os odeia. É o que Cristo disse. Se pertencesse à aldeia, os cachorros não latiriam para vocês. Se os homens pudessem ler você, não se surpreenderiam. É devido a você estar escrito numa língua celestial que os homens não lhe podem compreender e pensam que você não vale nada. Sua vida é nova, sua vida é diferente. Esta vida maravilhosa, resultante na mescla da personalidade do Filho de Deus e do crente, é uma vida verdadeira. Isto é expresso no texto. No entanto, vivo. Sim, vivo como nunca antes vivi. Quando o apóstolo se declara morto para o mundo, não queria que imaginássemos que estava morto no sentido mais elevado ou melhor. Não, vivia com uma força nova e vigor vitais. Irmãos, quando abri os olhos ao conhecimento de Cristo, parecia-me que eu era uma crisálida recém-saída do casulo. Eu então comecei realmente a viver. Quando uma alma se sobressalta com os trovões da convicção e depois recebe o perdão em Cristo, começa a viver. O mundano diz que quer a vida e, portanto, se afunda no pecado. Nécio como é, junta-se ao sepulcro para descobrir a imortalidade. O homem que vive verdadeiramente é o crente. Hei de me tornar menos ativo por ser cristão? Nunca tal coisa aconteça. Serei menos diligente e encontrarei menos oportunidades para manifestações de minhas energias naturais e espirituais? Nunca tal coisa suceda. Se alguma vez um varão deve ser como uma espada demasiado afiada para a bainha, como fio que não pode ser embotado, deveria ser o cristão. Ele deveria ser como chamas de fogo que queimam a seu passo. Vivam enquanto viverem. Não há que desperdiçar nem gastar mal o tempo. Vivam de tal maneira que demonstrem que vocês possuem a mais nobre forma de vida. É claro também que a nova vida que Cristo nos traz é uma vida de abnegação, pois agrega: e vivo não mais eu. A humildade mental é parte e porção da piedade, da vida vivida diante de Deus e para a glória de Deus. Aquele que pode receber o reconhecimento e o mérito para si mesmo não conhece o espírito de nossa santa fé. Quando o crente ora melhor, diz: sem dúvida, não eu, mas o Espírito de Deus intercede em mim. Se ganhou almas para Cristo, diz: não eu, foi o Evangelho. O Senhor Jesus Cristo operou poderosamente através de mim. Como disse Davi no Salmo 115, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao seu nome dê a glória. A humilhação de si mesmo é o espírito inato do Filho de Deus, verdadeiramente nascido de novo. Ademais, a vida que Cristo gera em nós é uma vida de uma única ideia. Está a alma do crente sendo governada por duas coisas? Não conhece senão uma: Cristo vive em mim. Há dois residentes na alcova da minha alma? Não, há um Deus e Senhor, e somente a Ele sirvo. Cristo vive em mim. Um antigo teólogo desejava poder comer, beber e dormir vida eterna. Viva você assim. Ai, eu lamento viver demasiado na vida velha e que Jesus vive muito pouco em mim. Mas se o cristão há de alcançar alguma vez a perfeição, e que Deus nos conceda que cada um de nós possa chegar tão perto como for possível disso ainda agora, descobrirá que o antigo eu vivo é reprimido e a nova vida, a semelhança de Cristo, reina suprema em nós. Cristo tem que ser o único pensamento, a única ideia, o único pensamento condutor na alma do crente. Quando se desperta na manhã, o crente saudável se pergunta: que posso fazer por Cristo? Quando está realizando o seu trabalho, se pergunta: como serviria ao meu Senhor em todas as minhas ações? Quando ganha dinheiro, se pergunta: como posso usar meu dinheiro em favor da glória de Cristo? Se adquire educação, a pergunta é: como posso inverter meu conhecimento em favor de Cristo? Resumindo então, um muito no pouco. O Filho de Deus tem em seu interior a vida de Cristo. Mas como descreverei isso? A vida de Cristo na terra foi o divino fundido com o humano. Assim é a vida do cristão. Há algo divino nela, é uma semente viva e incorruptível que permanece para sempre. Somos feitos partícipes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que está no mundo.
O cristão é um homem entre os homens. Em tudo que exige valentia, ele se esforça para se sobressair. No entanto, não é como os outros homens, pois tem uma natureza oculta que nenhum simples mundano entende. Visualizem a vida de Cristo na terra, amados, e isso é o que a vida de Deus em nós deveria ser. E de fato, o será na medida em que estejamos sujeitos ao poder do Espírito Santo. Notem ainda, apegando-nos ao texto, que a vida que Deus opera em nós é ainda a vida de um ser humano. Paulo diz: a vida que agora vivo na carne. Estes monges e monjas que fogem do mundo por medo de que suas tentações os vençam, deveriam vencê-las. E os que ficam reclusos para buscar uma maior santidade são tão excelentes soldados como aqueles que se retiram para um acampamento por medo de serem derrotados. Que serviço podem prestar esses soldados na batalha, ou essas pessoas na guerra da vida? Cristo não veio para que nos fizéssemos monges, Ele veio para que nos fizéssemos homens. Ele se propôs para que aprendêssemos como viver na carne. Não devemos renunciar ao trabalho nem à sociedade, nem renunciar à vida em nenhum reto sentido. A vida que agora vivo na carne, diz o apóstolo. Olhem para ele ocupado fazendo tendas. Como? Um apóstolo fazendo tendas? O que diriam vocês, irmãos, se o arcebispo de Canterbury fizesse o mesmo? É um ofício muito humilde para um bispo do estado, certamente, mas não demasiadamente humilde para Paulo. Não creio que o apóstolo tenha sido jamais mais apostólico que quando recolhia ramas secas. Quando Paulo e seus acompanhantes naufragaram em Malta, o apóstolo era de maior serviço que todo o sínodo pan-anglicano com suas batinas de seda, pois ele se pôs a trabalhar como as outras pessoas para recolher combustível e gravetos para o fogo, pois queria se esquentar como os demais e então assumiu sua parte na tarefa. Da mesma maneira, vocês e eu deveríamos tomar nosso turno na roda. Não devemos nos afastar dos nossos semelhantes, mas devemos ser sal e luz. O sal da terra deve ser bem misturado aos alimentos e, de igual maneira, o cristão deve se misturar aos seus semelhantes em seu trabalho, em sua escola, buscando o seu bem para a sua edificação. Somos homens e fazemos tudo o que os homens podem fazer legitimamente. Tudo que os homens podem fazer e que não desobedeça e não desonre ao nosso Deus. Nosso cristianismo não nos faz nem mais nem menos humanos, ainda que nos coloque na família de Deus. Contudo, a vida cristã é uma vida de fé. A vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus. A fé não é uma peça de decoração que deve ser colocada sobre as mesinhas da sala, ou um vestido que deve ser usado nos domingos. É um princípio de trabalho que deve ser usado nos estábulos e no campo, na oficina e na casa de câmbio. É uma graça para a ama da casa e o servo, e para a câmara dos comuns e para a oficina mais pobre. A vida que agora vivo na carne, vivo na fé. Eu gostaria que o sapateiro crente remendasse sapatos como um servo de Deus, e que o alfaiate confeccionasse trajes por fé, e eu gostaria que todo cristão vendesse e comprasse por fé, de uma maneira que Deus seja totalmente glorificado. Qualquer ofício que for, a fé deve ser incorporada em seus chamados cotidianos, e essa é unicamente a fé viva e verdadeira que passará na prova prática no final das nossas vidas. Não devem se deter na porta do seu trabalho, tirar seu casaco e dizer: até logo ao cristianismo, até que feche o negócio de novo. Isso é hipocrisia, mas a vida genuína de um cristão é a vida que vivemos na carne pela fé no Filho de Deus. Para concluir, a vida que provém da personalidade enraizada de Cristo e o crente é uma vida de perfeito amor. Ele se entregou por mim, portanto, minha pergunta é: o que posso fazer por ele? A nova vida é uma vida de santa segurança, pois se Cristo me amou, quem poderia me destruir? É uma vida de santa riqueza, pois se Cristo entregou sua infinita pessoa por mim, de que posso precisar mais? É uma vida de santo gozo, pois se Cristo é meu, tem um poço de santo gozo dentro da minha alma. É a vida do céu, pois se tenho a Cristo, tenho o que é a essência e a alma do céu. Referi-me a mistérios dos quais alguns de vocês não entenderam sequer uma frase. Que Deus lhes dê entendimento para que possam conhecer a verdade. Mas se não a entenderem, deixem que este fato os convença. Vocês não conhecem e sabem a verdade,
porque não têm o Espírito de Deus, pois só a mente espiritual entende as coisas espirituais. Quando falamos da vida interior, parecemos aos que não nos entendem como os que dormem e sonham. Mas se você me entendeu, crente, vá para casa e viva da verdade. Pratique o que for praticável, alimente-se do que está cheio de sabor, regozije-se em Cristo Jesus, porque você é um com Ele. E então, em sua própria pessoa, ande e sirva ao seu Senhor com todo o esforço que lhe for possível, e que o Senhor lhe envie sua abundante bênção. Amém. Amém. Venha se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Venha a mim se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei a paz.